Senadora, eu estava ouvindo você falando aqui do exemplo, dos bons exemplos de Santa Catarina, e a gente, como cientista político, a gente sempre olha para trás para tentar entender o que pode acontecer. E o senhor que está lá dentro do Senado, a gente viu, assim que o presidente Lula assumiu, a gente viu uma caça às bruxas, né? A gente teve ali essa saída do Dallagnol, o próprio Nicolas Ferreira, né, o deputado federal lá sem suas redes sociais, sem poder se manifestar nas redes. E a gente tem uma dualidade hoje no Brasil que parece que está muito entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro fora do jogo agora. Eu queria saber se o senhor lá dentro consegue ver a possibilidade de surgimento de uma nova liderança da direita, porque a gente que olha aqui de fora às vezes tem a impressão que a direita ainda não conseguiu se organizar. Com a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro, a direita ainda não se organizou. O senhor consegue ver uma direita forte para o próximo ano eleitoral e com o surgimento de novas lideranças? E aí, só aproveitar o gancho, assim, o que o senhor acha dessas duas lideranças, Tarcísio e Zema, como potenciais futuros para a direita? Olha, o Tarcísio é um excelente governador, foi um excelente ministro de Estado, e o Zema nem se fala, venceu, se eu não me engano, no primeiro turno em Minas Gerais. Sim. O povo convalidou a administração dele. São pessoas maravilhosas. Mas eu sou um cara que tem muita fé e tem muita esperança. Se Lula estava condenado, preso, com crime, não sei o que, hoje virou presidente, por que Bolsonaro não pode continuar? Ele é mais jovem que o Lula, ele é melhor do que o Lula, fez um baita de governo. Então eu ainda tenho esperança de que, com diferentes composições do TSE, nós possamos fazer defesas e reverter essa covardia que foi feita com o presidente Bolsonaro. Ou não foi covardia? Essa declaração do Lira, o senhor acha que começa a ir nesse caminho, quando ele defendeu de forma mais abrangente essa questão de que há perseguições a ex-presidentes, que ele vê exagerado? O senhor acha que já é uma tentativa de resposta do Congresso a tanto excessos do Supremo quanto a eventuais excessos contra o Bolsonaro? Eu tive pessoalmente no sábado com ele num evento aqui em São Paulo, um evento de inteligência artificial, e eu parabenizei o Lira pela sua fala. E é verdade, Collor agora, eu não sei se fez ou se não fez, alguns dizem que não fez, enfim. Mas o Collor tá com, não sei se tá preso, se vai ser preso. Não tá preso, né? Ele não tá, mas ele foi condenado lá. Cabe ainda embargo de declaração. Ok. Nós temos o próprio, o Lula também, o Bolsonaro, ou seja, é uma cadeira maldita. O cara senta Temer. Ali, o próprio Temer. Ele chegou a ficar preso um dia pro outro, não foi? Ficou preso, não, depois voltou preso pelo Tribunal Regional Federal e ele diz, eu não fiquei preso, fiquei sequestrado, ele diz, porque o juiz que determinou a prisão está afastado pelo Conselho Nacional de Justiça. Então eu acho que realmente, veja, não vou defender, são totalmente contra o que eu acredito e contra o que eu prego e contra o que eu vivi a vida inteira. Mas Dilma foi presidente do Brasil, foi uma escolha do brasileiro. Ainda que eu não concorde com isso. Lula também. Sim. Bolsonaro também. Collor também. Sarney quase. Mais ou menos. Almost. Mas eles, de alguma forma, são referência. Como é que você vai para um país... Olha, eu sou nascido no Rio de Janeiro, né? Graças a Deus, Santa Catarina, né, me adotou lá com minha família e tal. Mas veja, quando você vê os governadores do Rio de Janeiro, todos eles presos. Imagina num seminário internacional, Brasil, um ex-presidente preso, outro condenado, outro não sei o quê. Isso não desgasta a nossa imagem enquanto nação. Nós não deveríamos ter alguma... Não estou falando que se o cara fez crime tem que pagar, claro. Mas eu entendo que muitas vezes, do caso especificamente do Bolsonaro e do Temer, foi uma revanche do sistema contra eles, por eles não terem de alguma forma se dobrado, né? A questão dessas joias aí é um negócio tão ridículo, tão absurdo. Primeiro que as joias estão no TCU por vontade do Bolsonaro, pegou e entregou. Segundo, são itens personalíssimos, o teu relógio é seu, ele tem lei para isso. A lei é o seguinte, é o relógio. Se ele falou, vou vender e vende lá nos Estados Unidos que eu vou ganhar um dinheirinho a mais, talvez não tenha entrado com dinheiro de forma correta, mas tudo isso, esse cerco e essa narrativa que a nossa própria imprensa está fazendo, isso é uma covardia. Inclusive a lei prevê que o bem é uma herança para os filhos, etc. Enquanto o Lula, também não estou jogando pedra, Lula falou que tem 11 containers de presente e mostra o relógio que o Chirac, Jacques Chirac, 2005, cara. O francês entregou para ele. Aí o pessoal lá
pessoal da governista, vamos abrir a CPI da joia, eu sou o primeiro a assinar, desde que o container também seja auditado. Claro. Eu sei o que é o Jair Bolsonaro. Eu convivi com esse cara 3, 4, 5 anos, praticamente todo dia. Eu sei o caráter dele, os ensinamentos dele, como ele nos orientava, a preocupação dele com desvio de ética, com palavras, né? Ainda que de vez em quando ele escorregava e falava e tal. Ele é um cara que fala muito com o coração, né? Mas o presidente anda com um Cássiozinho sem vergonha de R$100. O cara que vai se sujar por causa de um relógio, fez uma trajetória brilhante, não teve um caso de corrupção e eu bato no peito que eu participei desse governo. Como é que ele vai se defender num país em que o fato jornalístico divulgado por jornalistas que não têm formação jurídica se sobrepõe ao fato jurídico? Estamos falando aqui, né, Piotr? De acordo com a nossa lei, a Constituição, não há crime sem lei que o defina. Só a lei pode descrever o crime. Então, para que haja peculato, desvio de bem da União em proveito próprio, é necessário uma lei dizendo que o bem é da União. E, no entanto, o que eu estou vendo é a narrativa feita não, porque o bem pertence à União. Bom, se o bem pertence à União, tem que ter uma lei dizendo isso, não um código de ética, uma resolução de 2003. E, no entanto, começa a ganhar força isso. O Tribunal de Contas da União pode fazer uma interpretação, mas não tem força de lei. Então eu pergunto, se de acordo com o Tribunal de Contas da União, deveria ser entregue à União, deveria ser bens de propriedade da União, então aqueles 568 presentes, partes devolvidos, 80 não foram devolvidos. Ainda que tivessem sido devolvidos, o crime já estava consumado. Então tem que processar lá também. E outra questão, por que a competência é do Supremo Tribunal Federal se cessou o mandato? Estas questões, o Senado Federal tem condições de, em bloco, perguntar ao Supremo Tribunal Federal, levantar uma questão ao Supremo e pedir ao presidente do Senado. Não adianta ele dizer, aqui houve invasão de competência, ser aplaudido. Isso não significa nada. Tem que ter uma ação concreta, não de enfrentamento, mas de questionamento. Você não concorda com isso? Concordo absolutamente. E até concluindo aqui com o Piotr, as palavras lá do Lira foram... Eu vi a entrevista dele no Poder 360, que ele fala, olha, tem que acabar com essa perseguição aos ex-presidentes, especialmente o presidente Bolsonaro, está fora do poder. Que golpe de Estado. Gente, golpe de Estado sem arma, golpe de Estado sem liderança, golpe de Estado com Bíblia, com bandeira e com Constituição. Mas o povo, os golpistas estavam nos quartéis. A polícia tentava desmobilizar, e aí é uma crítica que eu faço às Forças Armadas. E depois eu vi lá o depoimento do general Dutra na CPI lá do DF, e ele dizendo, as pessoas estavam pensando que a gente estava protegendo ele, nós estávamos fazendo cerco para botar eles presos. Quem não deixava desfazer, porque a PM, Guarda Municipal, em vários estados, Segré, tentou desfazer os acampamentos. Não foi só em Brasília, em todo lugar. E eles não deixavam, tipo, se quer manifestar, esse território aqui é nosso, é soberania, é guarda do Exército, das Forças Armadas, pode cantar, levavam flores, bombom pro tal. E depois o cara dá uma declaração dessa e ajudar a prender covardia. Eu quero ver esse 7 de setembro. Perfídia, não é esse o nome? Pelo amor de Deus. Veja bem, se eles estavam praticando em flagrante delito, por estarem na frente do quartel, então o general prevaricou. Se flagrante, devia ter preso muito antes. Sim, claro. Então, esse discurso oportunista, de acordo com os ventos, é isso que tem que ser combatido. Porque... Mas eu acho que a gente está chegando num ponto que as narrativas estão superando os fatos, sobretudo pelo revanchismo que o senhor citou lá no começo. Onde é que o senhor acha que o Congresso consegue amainar isso, sendo que o próprio Congresso tem narrativas e por benefício, óbvio, de um grupo que hoje está no poder, ele não defende sequer a própria independência do Poder Legislativo? Olha, vou falar mais uma vez, Piotr. Nos últimos 30 dias, eu tenho visto, pelo menos, falas que eu não via, que eu nunca vi. E eu acredito, especialmente com esse embate da questão das drogas, e agora nós estamos discutindo o marco temporal de terra indígena, que o Senado, especialmente na figura do presidente Rodrigo Pacheco, pode ter despertado, levantado, acordado
porque realmente nós chegamos num ponto de inflexão de que não dá mais. O marco está escrito na Constituição. Lógico. O senhor acha que ele vai colocar para votação? Porque a declaração recente dele, lá atrás, é que ele ia aguardar uma manifestação do Supremo. De que o senhor está falando? Do marco temporal. Amanhã vai ter audiência pública, depois CCJ, depois plenário. Já está andando. Mas já está andando. Vai colocar para votação? Vai colocar para votação, eu tenho absoluta certeza. Não. E outra coisa, dentro do mesmo tema da mudança de postura do Senado. A questão das drogas, quando o senador Efraim, lá da Paraíba, pediu o requerimento para fazermos um debate sobre drogas, o presidente na mesma hora, e foram, sei lá, 20 senadores, deputados, fomos lá e descemos o pau nessa questão de liberação de drogas. Mais uma mudança de postura do presidente Rodrigo Pacheco. Então eu acredito sim. Rui Barbosa dizia, mudo de opinião porque sou capaz de raciocinar. E eu confesso para vocês, eu não sei como é que esses caras vivem. Esses caras quem? Já vou explicar. Seu Machado, graças a Deus, isso para mim é um patrimônio. Eu vou no aeroporto, eu sou servidor público, mais uma vez, pago com o dinheiro de vocês. Eu vou no aeroporto, Jorge Seife, tira uma foto comigo. Quem sou eu, cara? Quem sou eu para tirar foto com alguém? Eu sou servo da minha população. O cara tira foto, me manda abraço pro presidente Bolsonaro. Nós somos reconhecidos como voz, nós somos reconhecidos como liderança, nós somos reconhecidos como representantes desse povo. Como é que esses caras, e se vocês forem atrás da imprensa, vocês vão ver que tem senador e deputado que pousam em Brasília e tem que sair pelo terminal de carga. É uma vida de vergonha. É uma vida de congresso, carro blindado, apartamento cheio de segurança, órgão. Eles são prisioneiros das ações deles. Eles têm medo. Eu nem segurança tenho, cara. Não tenho segurança. Porque não tenho medo de nada, não faço mal nada a ninguém. Opino, faço minha expressão de minha opinião. Como é que esses caras vivem? Então, vejam, e não quero aqui fazer nenhuma, né? Vocês viram quando alguns, inclusive o presidente Rodrigo Pacheco, foi votar no dia da eleição, como ele foi votar? Vocês viram as imagens que foi pela internet? Cara, e eu não me orgulho disso, não. Meu Deus, enquanto homem público, eu não poder encarar meu eleitor, não poder encarar minha população, com o poder que eu tenho na mão enquanto presidente do Senado, deixando o outro poder fazer o que quer e fica no 0 a 0 e fico mediando politicamente, diplomaticamente, isso tem limite. E eu tenho certeza de que com essas falas, eu tenho crença, eu sou muito otimista de que as coisas no Senado podem estar mudando.